A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Precisamos conhecer também uma ação de Deus. Muitas vezes é o próprio Deus quem frustra as nossas capacidades, as nossas habilidades. Você precisa conhecer e entender que o mesmo Deus que nos ajuda, que nos abençoa, se Ele decidir, Ele também frustra as nossas capacidades e as nossas habilidades. Vamos ao texto bíblico, Lucas capítulo 5. E o texto bíblico diz assim: Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Mais uma vez, Mestre, nós trabalhamos a noite toda, a noite inteira, mas nós não apanhamos nada. Porém, agora sobre a tua palavra, nós vamos lançar novamente as redes. Vamos meditar nesse texto. Para a gente meditar nesse texto, a gente precisa entender o quanto Simão, que é Pedro, o quanto ele era bom em pesca. A Bíblia diz em outras passagens que o seu pai era pescador, ele então pescava junto com seu pai e com seu irmão. Então a habilidade e a capacidade de pescar de Pedro não vinha de um aprendizado curto, mas já vinha desde o pai dele, já era certamente, eu imagino que um pescador habilidoso, porque uma geração anterior antes já pescava, do pai dele já pescava, tanto que o pai dele ainda pescava com ele. Então ele certamente, a gente pode entender que ele tinha muita habilidade com pesca. O pai dele já pescava, certamente que o próprio pai dele transferiu anos e anos de aprendizado de pesca para ele. Então era um trabalho que era geracional, que vinha de gerações, já era a segunda geração de pesca, pelo que se vê claramente no texto bíblico. Além disso, ele também pescava junto com o irmão dele, então pescavam os três, o pai e os dois irmãos, né? E um era o próprio Pedro. Além disso, em outra parte dos evangelhos diz ainda que eles tinham funcionários, que eles tinham trabalhadores. Então, a atividade de pesca deles não era algo assim, não era algo que eles estavam aprendendo. Trabalhavam todos eles e ainda tinham funcionários, como é muito claro em outra passagem bíblica. Então, olhando tudo isso, eu consigo entender que Pedro era alguém muito bom, era alguém especialista, era alguém muito capacitado na pesca. Certamente que Pedro entendia tudo sobre o barco, sobre o local, sobre a água, sobre a temperatura, sobre o horário, enfim, ele era alguém especialista naquilo. E esse vídeo ele está sendo compartilhado exatamente numa época de coronavírus, onde Deus tem feito isso com muitas pessoas. Deus tem frustrado as capacidades e as habilidades de muitas pessoas para mostrar que Ele é Deus. Repito, Deus tem frustrado as capacidades e habilidades de muitas pessoas para mostrar que Ele é Deus e que, na realidade, todo o sustento e toda a bênção sempre veio da mão dEle. O nosso coração humano é um coração que se corrompe facilmente, é um coração enganoso. E às vezes, por causa dos cursos, ou das indicações, ou do currículo, ou do histórico profissional, ou das habilidades, enfim, por causa de tantas coisas, as pessoas acham que as bênçãos e tudo aquilo que alcançaram foi fruto da sua própria força. Mas agora nós vemos o Senhor Jesus operar grandemente, mostrando que se Ele não lançar uma palavra, que se Ele não abençoar, todo o nosso trabalho sempre será frustrado. Nós vamos ver que nós vamos trabalhar, vamos se cansar, vamos ficar exaustos e também frustrados, e não vamos alcançar absolutamente nada. Se o Senhor Jesus não nos abençoar com uma palavra onde que o fruto do nosso trabalho vai ser abençoado, onde vai haver um resultado, uma frutificação. Isso frustra muito da autoconfiança humana. Muitas pessoas já não glorificam a Deus pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas habilidades, não glorificam a Deus entendendo que tudo veio dele, que foi uma graça, uma dádiva, um benefício que veio de Deus a teu favor. Muitos já não reconhecem que a bênção do seu trabalho, do seu sustento, da sua família, vinha das mãos de Deus. Muitos já não ofertavam a Deus por anos,
porque achavam que era uma coisa secundária, que era uma coisa sem valor, desprezível, porque não entendiam que quando a gente oferta a Deus, é como se a gente dissesse e reconhecesse que tudo quanto de bom nós temos e nós recebemos veio da parte do Senhor e não veio pela capacidade humana. Então esse foi um tempo, esse tempo de coronavírus, foi um tempo onde Deus frustrou muitos corações, mostrando para eles que Ele é Deus e que se Ele não abençoar, nós não podemos fazer nada. Que se Ele fechar uma porta, nós não temos condição de abrir nenhuma porta. Então que essa palavra possa corrigir o teu coração, que você possa se humilhar diante do Todo-Poderoso e entender que tudo vem dEle, que você possa reconhecer o senhorio e o poder do Senhor Jesus sobre a tua vida e que toda a bênção e que todo sustento sempre veio da mão dEle e não da sua própria capacidade. Que o nome de Jesus seja glorificado por meio dessa instrução, que o nome de Jesus seja glorificado por meio dessa instrução e que, após você reconhecer que tudo vem dEle, que Ele possa também te alcançar uma palavra e possa abençoar o fruto do teu trabalho, que Ele possa trocar toda frustração, toda vergonha e todo desânimo pela uma grande bênção que é tão grande que é até difícil de carregar, como Ele fez com Pedro. Amém? Graça e a paz. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, também compartilhe. Amém? Graça e paz.